Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, o programa da Nord onde a gente fala sobre convicções de investimentos. E hoje o nosso papo é cripto. A gente veio aqui revisitar tudo que foi falado há um ano atrás e vamos dar também pistas do que pode acontecer daqui para frente sobre o mundo cripto. E por isso a gente trouxe aqui o Alexandre Vassarelli, que é sócio fundador da B2V Cripto, com mais de 30 anos de mercado financeiro, né? Passou aí pelo Banco de Suez, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, formado em engenharia pela Poli, pós-graduado pela FGV e no mercado de criptoativos desde 2017. Eu lembro de ter sido uma das primeiras pessoas que eu falei sobre cripto aqui no mercado. E aí, tudo bom, Ale? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Como eu não sei absolutamente nada de cripto, eu trouxe o especialista de cripto aqui, Luiz Pedro, para me ajudar também nas perguntas. E aí, Luiz, tudo bom? E aí, Bre, é muita humildade sua falar que não entende nada de cripto, né? O cara é investidor há mais tempo que todo mundo. Isso é verdade. Eu comecei a investir em cripto lá em 2015, 16. Então, eu agora, assim, não entendo tanto quanto esses caras aqui, por isso que a gente está aqui hoje com os especialistas, né? Olha, a gente, na última vez que a gente veio aqui, né, isso foi 23 de janeiro do ano passado. Então foi bom a gente estar resgatando o episódio. Quem não assistiu o episódio lá atrás, pode voltar e ver que tudo que o Ale falou, quase tudo, né? Quase tudo. A taxa de acerto foi alta. Então se você não ficar aqui até o final, você está ferrado. Você vai perder as grandes porradas do mundo cripto daqui para frente. Mas é legal a gente contextualizar, naquele momento, existia uma série de coisas que estavam acontecendo no mundo cripto, essas coisas de fato aconteceram, né? Acho que era legal a gente fazer uma retrospectiva do que estava em discussão, né? E num ano que o Bitcoin subiu mais de 120%, né? O que o ano foi muito positivo, né? Acho que era legal a gente colocar em contexto o que aconteceu ao longo desses últimos 12 meses, o que fez, né, vamos dizer assim, as criptos todas andarem bem. E agora a gente pensar quais são os próximos drivers, né, o que pode fazer o mundo de cripto ou as criptos que vocês selecionam lá na B2V darem uma nova pernada, né, de valorização, pensando aqui para frente, né? Eu acho assim, o ano de 24 foi transformacional. E é divertido que eu revisitei o episódio também, a gente estava falando no lançamento do ETF de Bitcoin. Então, 11 de janeiro de 24, foram lançados 9 ETFs de Bitcoin e as grandes casas entraram. Então, entrou BlackRock, entrou Fidelity. E naquela época, a gente não imaginava que ia ter uma mudança regulatória muito importante. Não se falava ainda de eleição, não se falava de Trump, e mesmo se falasse... Se alguém tivesse a bola de cristal e falasse Trump, o Trump não era pró-cripto naquele momento. E tudo isso acontece no segundo semestre. Então, eu costumo dizer que a história dos criptoativos, o primeiro capítulo termina com a entrada do ETF de Bitcoin. E a gente está no começo do segundo capítulo. E esse segundo capítulo, o que veio de novidade? Em algum momento do ano passado, o Trump se apaixona por criptoativos. É uma paixão tão grande que 2 dias antes dele assumir, ele lançou o próprio meme coin, o Trump Coin, que chegou a valer 54 bilhões de dólares em 3 dias. Olha o tamanho do número que eu estou falando. Uma coisa que ele lança em 3 dias, ele consegue... Vamos dizer, o Trump tem vários lançamentos, esse conseguiu ser o mais importante da carreira dele. E 2 dias depois, a esposa dele lança também uma meme coin. Então, assim... É meio maluco, né, falar nisso. Um presidente dos Estados Unidos, antes de assumir, lança um projeto de criptoativos. E por que isso é importante? Porque se o presidente americano pode lançar uma meme coin, qualquer americano pode. E isso é uma mudança muito grande em relação ao início do ano. Então, só para contextualizar, o governo anterior ele tinha uma cruzada contra os criptoativos. E de que forma isso aparecia? E aí eu vou contar um pouco da nossa história, né? Já está quase 8 anos nisso. A gente teve 3 contas bancárias, né? A gente tem um fundo no exterior e esse fundo tem uma conta bancária num banco americano. A gente teve, durante a nossa história, 3 contas fechadas, porque os bancos que a gente tinha conta fecharam e foram fechados pelo governo americano. Então, a gente viveu na pele essa perseguição branca ao mercado de criptoativos.
Então, você desenvolver, se para a gente que tinha outras opções, né, porque a gente acabou abrindo contas na Suíça, no Caribe, se para a gente já era difícil, para um americano, era praticamente impossível, né, porque é mais difícil para um americano ter uma conta fora dos Estados Unidos. Então, isso eu só estou dando o contexto do que era. E isso tudo muda muito, assim, eu diria radicalmente na eleição, porque além do governo o Trump ser pró-cripto, ele é muito rápido. Então, o presidente da SEC, então a SEC e o Banco Central são dois cargos que você não pode demitir. Mas foi tanta pressão em cima do presidente anterior que ele pediu demissão. No primeiro dia de aula, ele pediu demissão. Hoje, o próximo presidente já está apontado, é um cara super pró-cripto. E além disso tudo, eles inventaram um cargo que é o czar de cripto e de AI. Então, e esse cara é um cara que, inclusive, ele é sócio de alguns projetos que a gente tem investimento. Então, é um cara que já está em cripto, eu acho que há tanto tempo quanto a gente. Olha quanta coisa diferente. Então, você sai de um país que o risco regulatório para a gente era nível 9 na nossa matriz de risco, hoje é 3. E se eles aprovarem um framework regulatório bom, vai para 0. Então, é um pouco esse o contexto que a gente está sentado aqui. A gente está com uma expectativa grande do que vem, e regulamentação é super importante para qualquer espaço. Para o espaço cripto, eu diria que é 2 vezes importante, porque clareia muito e ainda nada disso aconteceu, porque não tem nenhuma regra nova, por enquanto. É. O legal, uma coisa legal também que eu acho que a respeito dos ETFs, não foi, isso era uma expectativa muito grande, acho que do mercado como um todo, mas depois foi quanto de fato os ETFs ficaram relevantes em relação ao pool de todo o mercado, né? Uma coisa é você lançar os ETFs e ter uma aceitação, vamos dizer assim, do mercado, mas depois eles, em algum momento, começaram a ser quase que assim, os principais drivers de grandes movimentos do mundo, né? Assim, o fluxo de entrada em ETF de cripto em alguns momentos foi maior do que o de ETFs que existem há trocentos anos, né? Então, acho que é um pouco até do que a gente vive aqui no Brasil, e acho que é o que acontece nos Estados Unidos, que acho que é a ótica do alocador, né? O alocador ele tem dificuldade de, às vezes, comprar a criptomoeda para o cliente, mas isso está facilitado dentro do processo de alocação como um todo, né, via um instrumento que é aceito pela própria SEC e fácil de executar, isso gera toda uma aceitação maior do mercado, né? Como é que vocês analisam, e perguntar também para o Luiz, assim, o crescimento dos ETFs de cripto desde que foram aprovados até agora, né? Como que vocês colocam isso no balanço de análise em relação ao pool do mercado? Eu acho o seguinte, eu falei em outubro de 23 que o ETF tinha sido criado para Bitcoin e o Bitcoin tinha sido criado para o ETF. Porque um dos grandes desafios era você conseguir ter uma posição grande em Bitcoin, custodiar isso e botar dentro um veículo financeiro. Era muito difícil. O ETF resolve toda essa... Ele simplifica demais essa questão, né? Resolve um problema importante para o alocador. Então, o ETF de Bitcoin, ele hoje, né, a gente já sabe que é o produto financeiro o ETF de maior sucesso da história. Estamos falando o seguinte, eles estão com mais de 1 milhão de Bitcoins, alguma coisa como 100 bilhões. Então, é um produto que saiu do 0 por 100 bilhões. Então, ele é o ETF que chega a 10 bilhões mais rápido, chega a 100 bilhões mais rápido da história. Eu acho que o ETF de Bitcoin hoje ele está mais ou menos do tamanho do ETF de ouro. E o ouro está aí há 4.000 anos. E o ETF de ouro é um dos primeiros ETFs que tem. Então, mostrou simplesmente o que a gente já imaginava, que a demanda existia, mas que tinha uma dificuldade muito grande de você botar isso na carteira. Até por isso que lá em 2017 a gente faz o fundo. Então, por que a gente faz o fundo? Porque a gente achava que fazia todo sentido você ter uma carteira balanceada de criptoativos, mas fazer isso de forma individualizada era muito difícil. Hoje em dia é muito mais fácil, mas ainda não é fácil. Então, o que a gente está contando é que a indústria financeira está começando a
olhar com mais carinho para esse segmento, mas que é muito pequeno ainda. Então, vou dar um número que me impressiona bastante. No Brasil, se somar todos os fundos, e o Brasil está muito na frente de produtos de criptoativos, a gente não tem 10 bilhões de reais. Multimercados é 1,5 tri e fundos 8 tri. Então, a gente se espanta porque a gente fala bastante de criptoativos. Acho que é a terceira vez que a gente vem conversar com vocês. Vocês são uma casa que já acompanha isso há muito tempo, mas na carteira dos clientes ainda não chegou do tamanho que a gente imagina que vai ser. Então, conversa com aquela parte que estamos no começo do segundo capítulo. Ainda é um ativo que a nossa percepção é que ninguém tem ainda na sua carteira do tamanho e com a atenção que deveria, porque a rentabilidade nos últimos 2 anos tem sido muito boa. Perfeito. O que eu acho legal também, complementando um pouco o que o Ale falou, é que no primeiro balanço de empresas dos Estados Unidos ano passado, a gente viu que mais de 900 empresas compraram os ETFs de Bitcoin que foram lançados ano passado, né? E esse número cresceu ao longo do ano. Inclusive, um dos detentores relevantes do ETF da BlackRock é o Banco do Brasil, né? Então, a gente vê isso crescendo tanto lá fora quanto aqui no Brasil, essa necessidade, né, por parte das empresas de ter parte do seu caixa em Bitcoin ou em algum criptoativo como uma forma de proteção, de alocação e diversificação também, né? E assim, eu acho que o fluxo dos ETFs mostra muito também essa oferta real do Bitcoin a mercado, assim, quanto que tem de Bitcoin disponível aí para a gente negociar. Porque é mais uma fonte de retenção de Bitcoin. A tendência desses ETFs, das pessoas que compram ETFs, das grandes empresas, é manter para o longo prazo. E cada vez mais a gente tem Bitcoins travados para longo prazo, né? Então, cada vez menos Bitcoin está no mercado. Por isso que a gente olha com tanta empolgação para esse, como o Ale falou, esse segundo capítulo aí do mercado cripto. Por isso que eu acho que assim, o pessoal hoje fala de correções, né? Eu gosto de ler eu sou muito otimista com longo prazo, e eu vejo que tem muita gente que fala sobre o comportamento histórico do Bitcoin e tenta fazer, vamos dizer assim, análises de padrão de movimentos, né? Ciclos de alta, ciclos de baixa, né? Retrações, etc. e tal, baseado num balanço, vamos dizer assim, técnico. Só que acho que a gente está falando de capítulos diferentes, né? Assim, essa história que o Luiz falou assim para mim, eu tendo a desconfiar que hoje, com o pool de liquidez, sabe um pouco daquela tese de que as empresas da Bolsa brasileira estão fazendo recompra, né, com muitas recompras abertas. Eu acho que o que está acontecendo com o Bitcoin é um pouco parecido também, né? Você teve novos entrantes, o pool de Bitcoins disponível tá cada vez menor, vamos dizer assim, e acho que tem mais empresas que estariam dispostas a entrar no nível, estão esperando só o melhor nível de patamar de preço. Então, o comprador marginal e vamos dizer assim, os investidores de longo prazo, eles só aumentam, né? É difícil imaginar que a gente vai ter, na minha maneira de ver, uma correção tão forte quanto a gente teve lá no passado, que vamos dizer assim, eram os newcomers, com os traders, com os entusiastas e com o pessoal que estava ficando rico da noite para o dia. Eu acho que, né, se você for olhar o mercado de investidores que investem hoje nas criptos, ele mudou um pouco, né? Então, acho que é um pouco diferente até essa... imaginar que a gente vai ter níveis de correção. Não estou falando que isso é impossível, tá? Assim, acho que é um ativo volátil que vai dar 100% no ano, depois mais 100% no ano. Não é difícil imaginar que ele pode corrigir 50% em alguma janela, um drawdown, né? Mas igual a gente viu no passado, assim, eu tendo a imaginar que tem comprador marginal no 70, no 60 ali muito forte, né? Eu acho total, e eu vou aproveitar que você levantou uma bola que eu vi esse estudo, eu acho que é o Alpha Key que fez. Sim. E eu achei muito interessante, porque conversa muito com o que a gente vê em criptoativos. Eu sou mais ativo no LinkedIn e botei lá. Então, a tese dele é uma tese que faz todo sentido para mim. Então, basicamente, e aí, como aqui é uma casa que gosta muito de ações, eu vou levar um pouco do meu conhecimento para esse campo. Então, assim, em primeiro lugar, qualquer investidor ele tem que conhecer a estrutura de mercado. E a estrutura de mercado é oferta e demanda e onde estão os grandes blocos. Então, o que aconteceu na Bolsa? E eu vou roubar os números dele. Basicamente, ele me conta que a quantidade de empresas investíveis caiu muito porque elas fecharam capital, algumas estão em RJ, e, ao mesmo tempo, as que tiveram oportunidade, elas recompraram as próprias ações. A hora que uma empresa tira ações de circulação, ela diminui o free float,
E aí o que acontece? Quanto menor o free float, qualquer impacto ele é muito forte em preço, para os dois lados. Só que a gente imagina o seguinte, qual que é a tese? Caiu, por cair as empresas tiraram o free float, e a hora que voltar a entrar o fluxo, o preço sobe muito rápido. O que a gente está vendo na Bolsa Brasileira? E aí é muito divertido, porque eu acompanho bastante o trabalho de vocês. Eu lembro que teve um desses gestores que ele falou que a Bolsa Brasileira é venda, porque isso aqui vai acabar o mundo, papapá. E o EWZ estava a $22. Ele conseguiu marcar o fundo. Porque a alta começa quando o último vendedor terminou. Quando o último vendedor terminou, o lote começa a alta. E eu acho que é isso que a gente está vendo. Então, o que a gente está vendo na Bolsa Brasileira é o cara que estava vendido está começando a diminuir a venda. Porque o fluxo é muito esporádico e quando a gente olha, e eu vou fazer uma analogia, toda analogia você vai perder, mas eu acho que a ideia é mais ou menos semelhante. O que a gente olha na Bolsa Brasileira? O estrangeiro. O cara novo é o estrangeiro. Porque o brasileiro ele vai comprar a algum preço. Ele é meio o cara que fica com a batata quente. E daí, quando ele está muito animado, vem aí o brasileiro pessoa física, e daí a gente acha que o pessoa física ele tende a ter menor sensibilidade a preço, mas são esses três players, né? O institucional, a pessoa física e o gringo. A hora que começa a entrar dinheiro de gringo, a gente sabe, o estoque é finito, vai subir. E daí, como a bolsa equilibra isso? A hora que o preço sobe, o múltiplo sobe, as empresas emitem. E aí vem temporada de IPO. Sim. O IPO ele só acontece quando o múltiplo permite que a empresa tome capital a um preço bom para ela. E não estamos nem perto de acontecer isso. Então, um pouco a brincadeira que eu fiz, a Bolsa está vivendo o momento Bitcoin-Bovespa, que é oferta e demanda. Nada mais complicado do que isso. E daí, quando você fala do ETF, é justamente isso. O ETF traz um investidor novo. Então, o instrumento ETF abre, vamos dizer, o pool de capital. Então, se tinha uma pessoa, tinha R$10 que podiam investir em Bitcoin, abriu para 200. É muito importante a abertura. Tanto é que entraram $100 bilhões. $100 bilhões não é dinheiro de pinga. Para os Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, já é um dinheiro relevante. Então, o nosso trabalho, meio que ano passado, foi ver qual que é o fluxo de ETF. E em cripto, são tão pontuados, são tão grandes esses fluxos, que não é tão complicado, é muito mais fácil do que em outros mercados. Então, quem foram os grandes compradores de Bitcoin ano passado? O ETF e o Michael Saylor. Então, o Michael Saylor hoje tem mais de 500 mil Bitcoins, os ETFs têm mais de 1 milhão de Bitcoins. Estamos falando de um estoque que vai ser 21 milhões, hoje é 20 milhões. Então, estamos falando, os caras já compraram, um comprou 5%, o outro... são muito relevantes. Então, eu acho que as analogias elas são muito semelhantes. Aqui no Brasil, a brincadeira que eu já fiz é o seguinte, quem tem bolsa é hodler, porque, eu ouço assim, todo mundo acha que o mundo vai acabar. Sim. E o Brasil nunca acaba. Então, por incrível que pareça, eu começo em bolsa. E eu vi esse movimento, estamos falando aí, 94, 95, tinha o Anexo 4. O Anexo 4 foi uma legislação que permitiu que o investidor estrangeiro abrisse uma conta na corretora brasileira para comprar ações brasileiras. Não tinha DR, tinha DR de, eu acho que uma ou duas empresas. E era Telebrás, era a DR de Telebrás, que era o papel mais líquido. E daí o que acontece? Antes disso, era o 10 com 20. Era só brasileiro com brasileiro. Então, todos esses nomes que a gente lembra, então, Narras, isso era assim, bolsa... Era balcão, né? E era um balcão, né? E até a bolsa tinha, assim, o Bovespa não era pequena, mas os players eram locais, era brasileiro contra brasileiro. A hora que começam os estrangeiros a entrar, e eu estava numa casa que fez isso, trouxe os estrangeiros. O Indosuez, os clientes eram gringos. Era um banco suíço, o banco francês que tinha um monte de cliente estrangeiro. A hora que esses estrangeiros entram na bolsa, o tamanho muda completamente e o comportamento muda completamente. Eu vou dar um número. Quando o Fernando Henrique entrega a Petrobras era $15 bilhões. Quando fazem a capitalização da Petrobras, eu acho que o Estado bota $140 bilhões lá dentro. Então, assim, é outra proporção. O que a gente está vendo em criptoativo, a nossa expectativa é exatamente a mesma. E aí quando se fala, não vai cair 80%. Eu concordo, porque o que acontece é o seguinte,
tem outro cliente. Então, por que caía muito lá atrás? Porque quando começava a cair, ninguém era tipo batata quente, ninguém tinha dinheiro para comprar. Era assim, era o Luiz, era eu, assim. Não tinha. Hoje em dia, Fidelity, BlackRock. No Brasil, acho que os 5 grandes bancos, 4 já têm fundos ou acesso a criptoativos. É completamente diferente. E aí permite que aquele cara que falava assim, é muito imaturo para eu entrar, que eu consigo entender, ele, em algum preço, ele vai se sentir confortável. O problema em criptoativos é sempre que todo mundo acha que quando cai vai cair para 0 e quando sobe vai subir para 1 milhão. E o que a gente tenta fazer é o seguinte, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quer comprar, determina um tamanho que faça sentido para o seu portfólio e faz uma compra fracionada para você não pegar nem o melhor nem o pior preço. E fica por um bom tempo. Né? A gente gosta de ter um horizonte de investimento mais longo do que os outros ativos, porque chacoalha muito. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui, meio naquele formato que eu fiz da outra vez, né? Porque quem vai se lembrar, eu perguntei para o Alexandre se a 43 mil pontos o Bitcoin era um strong buy. Luiz, hoje a 87 mil dólares é um strong buy? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho tentado ser o mais convincente possível nisso no Instagram, no nosso relatório, para mostrar que a gente está no vértice de um movimento muito maior do que a gente já viu no passado em termos de adoção do Bitcoin e de ganho de relevância, né? O Ale falou muito do ETF, acho que a gente está num outro momento também da adoção estatal, né? Acho que os Estados Unidos colocando o seu fundo de reserva estratégico em Bitcoin, o Texas aí bem próximo também de criar, né? Um estado dos Estados Unidos bem próximo de criar o seu fundo de reserva em Bitcoin, pode impulsionar outras grandes nações a fazer isso. Lembrando que os Estados Unidos não precisou ainda comprar Bitcoin, eles só usaram os que eles já tinham aprendido, que estava lá com o FBI, mas a tendência é que cada vez mais seja necessário os países terem sim uma reserva, e a maior economia do mundo foi a primeira a dar o passo em fazer isso, né? Claro, tirando El Salvador, que já tinha ali sua reserva. Mas eu acho que a gente está num momento, assim, olhando para frente, de ganho de clareza regulatória e de crescimento de relevância do Bitcoin na tese mesmo. Não só em termos de preço. Acho que preço acaba sendo reflexo do que acontece de acordo com o fundamento. Excelente. Ale, então, Bitcoin 87 mil pontos também é um strong buy? Então, eu sou no tático buy e no fundamentalista strong buy. Por quê? E a gente inverteu. Ano passado foi ao contrário. Porque eu acho que 2 anos de mais de 100%, você está num preço que convida a tomada a venda, né? Bateu no 100 mil, os caras que estão lá desde o 1000 já venderam um pouco. E eu gostaria muito de ver a regra sair. Então, por que eu estou taticamente buy? Porque eu quero ver a regra. Eu não acho que precisa ter tanta pressa. Quem não tem, teria que ter. Então, saia do zero, isso sem dúvida. Eu vou estar no full de posição. Eu quero ver a regra, se a regra for boa, é full. Então, um pouco assim, eu acho que um pouco do que a gente está fazendo de futurologia, ela passa por que as coisas aconteçam. Então, o meu medo qual que é? Muita espuma, e a gente está num governo americano que a quantidade de empreitadas que ele está é muito grande. Então, a dúvida que eu tenho é se ele consegue entregar. Sim. Eu acho até que a gente podia fazer aqui uma análise em relação ao muito que foi especulado e do que foi dito. Assim, foi especulado muita coisa, foi dita algumas, e acho que na hora de ali se comunicar, acho que foram mensagens, às vezes, positivas e negativas, né? E acho que no limite ali, eu acho que o mercado mais se frustrou com o que de fato foi entregue do que qualquer outra coisa. A minha pergunta é assim, havia uma expectativa muito grande de que o Trump seria um grande trigger para todas as criptos, mas que de fato isso não aconteceu até agora, né? Como é que vocês analisam isso? O que vocês esperam para frente? Eu acho que as coisas levam tempo, né? Então, sem dúvida, aquela mudança do regulador querendo acabar com o cripto para o regulador tentando fazer um arcabouço que funcione, metade já foi, né? O cara que queria acabar já saiu, mas o cara que
precisa legislar, ainda não legislou. E eu acho assim, como o cripto é tão volátil, ele captura tanto assim a narrativa, as nossas expectativas sempre são muito grandes, né? Eu acho que a gente é mal acostumado, porque tudo acontece muito rápido no nosso mundo. Então, o fato de você esperar que o mundo mude em 2 semanas é uma expectativa irreal. Então dá para dizer que dá mais para esperar de que o Trump vai ser um cara bom na margem para o mundo cripto do que vai ser um cara que vai gerar mais confusão aí nesse cenário. Cara, eu acho que já foi muito bom. Das propostas dele em campanha, as que eu mais duvidava aconteceram já, que foi justamente o fundo de reserva em Bitcoin e a tirada do Gary Gensler, que o Ale até citou, que eu pensava, pô, esse cara não tem como ele demitir o presidente, o chairman da SEC, ele não pode fazer isso. E a pressão foi tanta que o próprio Gary Gensler falou, não, tô fora, deixa quieto, deixa na mão do Trump aí ver quem que vai ser o próximo. E esses 2 passos eram muito importantes e os que eu mais duvidava que fosse acontecer, eu mais ficava cético, assim, para mim é tão positivo para a cripto que eu me recusava a acreditar que isso podia acontecer nos 2 primeiros meses de Trump. Eu acho que o episódio ali das meme coins presidenciais, né, do Trump, da Melania, atrapalharam um pouco esse começo de mandato dele no que diz respeito a fluxo de notícia. Acho que o mercado cripto, igual ele falou, o pessoal é muito reativo, né? O mercado é muito reativo e a volatilidade acaba sendo muito alta por consequência disso. Mas eu acho que pensando a médio e longo prazo, eu tô mais otimista esse ano do que ano passado. Até o Ale lembrou, ano passado a gente estava ao contrário, esse ano eu tô mais otimista do que ano passado. Mas como reforçando o que o Ale falou, assim, para quem tem visão de longo prazo, ninguém tá falando que o Bitcoin vai passar para $200 mil semana que vem. Acho que é uma construção e acho que está no começo de uma construção muito positiva. E eu acho que tem uma questão em tecnologia, um ditado que eu aprendi. Eu sou engenheiro de produção, então eu gosto de ver fábrica crescendo. Em tecnologia, o que eles dizem faz todo sentido é o seguinte, que quando surge uma nova tecnologia, você tem expectativa que ela vai ser muito mais rápida, a implementação dela, e você erra, mas você não consegue ver o quão longe e quão transformacional ela vai ser. Então a gente tem uma visão de curto prazista simplesmente porque a tecnologia ela precisa do tempo para ela desenvolver todas as suas possibilidades. Vou dar um exemplo bem clássico. Amazon. A Amazon começou vendendo livro. Hoje é a empresa que mais fatura do mundo. Quem é que viu isso em 2000, 2001, 2010? Sim, demorou muito tempo, estamos falando 20 anos, porque essas coisas elas demoram para amadurecer. E tecnologia tem essa característica. E como a gente, no Brasil, não está acostumado a investir em tecnologia, talvez é um ciclo que a gente não esteja acostumado. Então, a gente é muito imediatista. Muito bom. A gente falou aqui muito de Trump, criptos em geral e Bitcoin, mas acho que a gente podia revisitar alguns cases, né? Porque dentro do universo de criptomoedas, a gente tem aí as criptos que são as queridinhas, né? Queria saber de vocês, começar aí pelo Ale de novo, né? Muito além do Bitcoin, vamos colocar aqui como esse quadro, né? Quais são as criptos que hoje, né, na tua cabeça, fazem sentido ter dentro do portfólio, pensando aí também a longo prazo, se tua cabeça mudou muito do ano passado para cá? Não, acho que não mudou. O que mudou bastante foi que o ano passado foi o ano do Bitcoin. Basicamente, ele andou muito mais que os outros porque teve o ETF e porque, do ponto de vista regulatório, o Bitcoin não precisa muita coisa. Ele já estava meio endereçado, já sabia que... Tanto é que lançaram o ETF. O que eu acho que acontece é que, a hora que saíram as novas regras, os outros projetos vão se beneficiar muito mais que o Bitcoin. Porque a hora que você tiver clareza, vou dar um exemplo super simples. Tem um projeto que a gente gosta, que é o Uniswap, que é uma B3. Você entra com ativo, sai com outro ativo, ele cobra uma corretagem. E ele faz um volume maior do que a B3. E ele tem um ganho financeiro muito grande, porque é um programa de computador, então o custo é baixo. O dia que ele puder distribuir o lucro via dividendo, este projeto vai ganhar um valor de mercado muito maior do que tem hoje. Hoje ele não pode fazer porque se você faz isso, você é um security. E se você é um security, você não poderia ter sido lançado da forma que foi lançada. Então, meio que... E para assim, completar, já está no programa
essa possibilidade. Já está programado, é só você virar um switch. Então, hora que sair a regra, o dia seguinte, o negócio... Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é que o mundo de criptoativos e o mundo de ação, eles começam a convergir. O primeiro ativo dessa conversão é a MicroStrategy, que virou Strategy, que é a primeira empresa de Bitcoin, e é uma empresa. Eu acho que daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, pô, isso aqui é cripto ou é empresa? Não vai ter mais essa... Inclusive, eu acho que as ações vão ser de forma criptográfica. A gente vai fazer em blockchain. A Coinbase, que é a maior exchange em valor de mercado do mundo e é uma empresa aberta nos Estados Unidos, ela já está tentando listar as ações dela em blockchain. A própria Fidelity e a BlackRock, elas têm um produto que é o Money Market Fund em blockchain. Então, já estamos começando a ver assim, o início do começo do princípio. Então, muito embrionário, mas olha os nomes. Então, estamos falando de uma empresa Nasdaq, estamos falando 2 das 3 maiores pools de capitais do mundo. Se eles estão fazendo isso, poxa, eu só posso imaginar que eles estão confortáveis e estão confiantes. Usando um pouco dessa tua analogia, se a B3 hoje, né, que é a Bolsa Brasileira, não olhar para esse mercado de alguma forma, ela corre o risco de algum momento, não ter um mercado para ela. Né? Se a gente está falando aí de pools de mercado que precisam, vamos dizer, de alguma forma, estar mais próximos do que são mercados mais eficientes do ponto de vista de listagem e de compra, né? Porque hoje ainda são pools muito concentrados, né? Eu acho que a B3 estratégica, aí estou dando palpite na seara dos outros, mas aí é um pouco para isso que a gente está aqui. A B3 ela tem uma vantagem estratégica muito grande, que é a custódia. Blockchain é custódia própria. A hora que você tira a vantagem competitiva da custódia da B3, eu acho que é um concorrente interessante. Muitas empresas já tentaram fazer uma bolsa no Brasil, acho que até agora ninguém conseguiu, porque essa questão da custódia é uma questão difícil de você equalizar. Então, blockchain é autocustódia. E eu acho que a B3, assim, acho não, tenho certeza que eles estão estudando com bastante carinho as possibilidades. E nada melhor do que a tecnologia para fazer as pessoas fazerem o mesmo de uma forma mais eficiente. É mais fácil. Então, eu sou da época que tinha conta-erro. Hoje em dia, em blockchain, não tem erro, porque tudo é contabilidade perfeita. Então, é muito mais... A gente gosta disso porque a tecnologia é melhor. Basicamente é isso. O numbers goes up, é bom que sobe, mas o que a gente gosta é porque funciona. Então, o Bitcoin, por que a gente gosta? É a rede de computadores mais seguras do mundo e é a rede de computadores com mais uptime da história da humanidade. É 99,94%. Outro dia, até o Pix estava fora do ar. Então, assim... A gente, assim, teve no carnaval, acho que 2 ou 3 bancos ficaram fora do ar, porque eu acho que eles ficavam fazendo versão nova de sistema. A gente que é de cripto, olha aquilo e fala assim, pra gente não sai do ar nunca. É engraçado ver isso, né? Tipo, quando o Tesouro Direto pega e só vende LFT. A gente olha para aquilo e fala assim, caramba, aqui é 24/7, 365. Então, são coisas que a gente, olhando desse lado, olha e fala assim, pô, os caras... tecnologicamente não são tão robustos quanto a gente. Isso é um valor. Muito bom. Queria que vocês comentassem um pouco sobre Ethereum, né, que durante algum tempo virou a segunda queridinha aí do mercado. Né? O que acontece com o Ethereum hoje, começando aqui pelo Luiz, e se ainda faz sentido ela ser, vamos dizer assim, a segunda, depois do Bitcoin, a segunda queridinha do mercado? Cara, Ethereum, naquela brincadeira de final do ano da Nord do ativo secreto, foi meu ativo secreto pro ano passado. E eu só perdi por causa disso, cara. Ethereum teve um ano ruim, não só do ponto de vista de preço, mas acho que do ponto de vista de dominância tecnológica, né? O Ethereum surgiu extrapolando a utilidade da blockchain, né? Uma forma bonita de falar que ele pegou a tecnologia do Bitcoin e deu um monte de utilidade para ela através dos smart contracts, que são uma tecnologia para tornar a tecnologia mais acessível. Então, qualquer pessoa pode criar um aplicativo utilizando a blockchain da Ethereum. A própria Uniswap, que o Ale citou, é um desses aplicativos que surgiu ali utilizando a blockchain da Ethereum. E a Ethereum ganhou muito espaço por conta disso, né? Por ter sido essa primeira solução.
E 2024 foi o ano que os Ethereum Killers, né, os concorrentes da Ethereum, ganharam muito espaço, muito share em relação ao que a Ethereum faz. Porque a Ethereum sempre teve dois grandes problemas, né, que era a taxa e a escalabilidade, né, o quanto que ela consegue processar de transações por segundo e o quanto que se paga por cada transação. E nesse caminho, né, a Ethereum mudou muito os seus rumos, né, de desenvolvimento, de buscar como melhorar isso. Até que num ponto, hoje a Ethereum, a gente está falando esses dias que a Ethereum virou mais uma blockchain B2B do que B2C, né? Ela está mais preocupada em facilitar as outras blockchains que utilizam a sua estrutura de tecnologia, estrutura de registro, né, as segundas camadas que vocês escutam por aí falar, Matic, agora nem é Matic, mas Polygon, Optimism, Arbitrum, as blockchains que utilizam a Ethereum. A Ethereum está mais preocupada em tornar o ambiente mais barato e mais fácil para essas blockchains do que a sua camada principal, né, a sua blockchain ser mais barata para o usuário final. E isso gera muita complexidade para o usuário, né? Para a gente que utiliza ali a Ethereum no dia a dia, a gente sabe o quanto é complicado, o quanto é chato ter Ethereum em diversas blockchains, enfim, é muito complexo. E 2024 foi um ano que quem brigava contra a Ethereum conseguiu ganhar muito espaço, principalmente a Solana, né? Por causa das meme coins, a Pump for Fun, que é uma plataforma que você consegue criar uma meme coin em 45 segundos sem saber nada de programação. Isso fez com que a gente começasse a contar a quantidade de criptoativos em milhões, não em milhares. E a Ethereum perdeu muito espaço por conta de todo esse ecossistema. Mas hoje, especificamente, o dia de hoje, veio uma nova proposta de atualização para a Ethereum, com algumas mudanças que tendem a tornar esse caminho dela mais sólido e mais barato e mais fácil para o usuário final, não só para as tecnologias que usam a Ethereum, mas para o usuário final, que eu acho que tem que ser o foco de tudo em cripto, tem que ser pensando no usuário final, né? Se não for fácil para o cara usar do celular dele ou do computador dele, não tem sentido naquilo ser criado. E a Ethereum está buscando esse gap que eles deixaram abrir no último ano. Na minha visão, a gente diminuiu muito a posição de Ethereum ao longo de 2024, não só por causa de preço, mas por causa da parte fundamentalista. Concorda, Ale? Não, bastante, mas aí eu acho que tem uma questão que é o tempo de implementação das mudanças. Então, o que acontece no Ethereum particularmente? Eles foram o ano passado, eles começaram a investir numa tecnologia de escalabilidade, que é você fazer o que ele chamou de B2B, você fazer um MED2. Então, basicamente, o cara roda uma outra blockchain em cima do Ethereum. E com isso, a receita do Ethereum caiu muito, porque é muito mais barato fazer dessa forma. E daí eles estão naquele momento que tem poucos B2Bs. Então, vamos dizer o seguinte, que tem 20, 50 projetos rodando em cima da Ethereum, a gente imagina que vai ter 1 milhão. Então, 20 rodando em cima, os economics não funcionam, porque praticamente não tem receita. Se a gente tiver certo e tiver 1 milhão, aí Ethereum vai ser de longe o computador global. E aí ele vai ser meio que o iOS ou o Windows. Esse que é o caminho do Ethereum. Então, assim, o que a gente imagina é que vai ter 1 ou 2, no máximo 3 blockchains que vão ser os grandes. Porque tecnologia concentra muito, né? O cara que consegue fazer direito, ele vai trazendo muito cliente, e daí a hora que todo mundo está lá, todo mundo tem que estar lá. A gente está nesse momento. Então, olha o que eu estou falando, de 50 para 1 milhão. Mas quando é que é esse 1 milhão? Para chegar no 1 milhão, precisa do regulador, porque os caras que são os usuários só vão gastar dinheiro para usar essa tecnologia se eles tiverem o conforto que eles podem fazer isso. Então, estamos falando 5, 10 anos. O que a gente imagina é que alguém vai capturar esse espaço. E o Ethereum está muito bem posicionado para isso, por um motivo que é o que a gente mais gosta. É o projeto que tem mais programador. Programador, gente, tipo... O que é um programa de computador? É um monte de gente tentando fazer um código que tenha uma usabilidade melhor e chegue ao usuário. O usuário, daqui a 5 anos, ele tem que usar cripto sem saber que está usando cripto. Hoje é muito difícil ainda. Já dá,
mas não está nem perto do que tem que ser. Então, eu acho que o Ethereum, ele está nesse processo. Se vai ser o Ethereum, se vai ser o Solana, a gente não sabe. Por isso que é tão divertido o que a gente faz, porque Solana é um negócio que não existia 3 anos atrás. Sim. O pessoal me corrigiu aqui, eu estou falando em pontos do Bitcoin. Acho que é o costume de falar tanto da Bolsa aqui ou do S&P, né? Mas, enfim, depois a gente corrige aqui. O pessoal me avisou aqui, o Ricardo, obrigado. E a Mariana também. Então, vamos fazer uma pergunta diferente aqui. Eu vou, além do Bitcoin, né? Qual que é a tua cripto preferida? Eu vou começar pelo Ale e depois você fala. Poxa, a gente muda de opinião bastante. Não, tudo bem. Não, Isso aqui é o skin the game, né? Tem que sempre lembrar para as pessoas que é o seguinte, com as informações disponíveis hoje, né, com os nossos fundamentos, aquilo que faz mais sentido hoje. Mas assim, isso aqui não é uma recomendação de ação, uma recomendação de investimento para ninguém. É só a gente, enfim, fundamentar aqui, mas o Ale acerta muito, né? Acerta bem, né? Acerta bem. Então, assim, se fosse vocês, ficava até o final aqui para ouvir o que o Ale tem para falar. Não, eu gosto muito de Uniswap, que eu já até mencionei aqui, porque para mim está pronto. E o use case é muito bom. Eu acho que o mercado existe desde o início da humanidade, né? Trocar uma coisa pela outra. Isso aí é uma função utilidade das mais importantes. E o negócio funciona muito bem e tem uma escalabilidade muito grande. Então, o Uniswap hoje está em mais de um blockchain. Então, eu acho que esse aí está pronto para, assim, se for exponenciar alguma coisa, esse para mim é o mais fácil. É a bola da vez. Luiz, você... Além do Bitcoin, qual que é a tua cripto preferida hoje? Eu sou muito nerd esquisito, né? Então eu gosto de blockchain, de tecnologia, e eu gosto muito dessa corrida que o Ale estava falando, de ver quem que vai ser o dominante em prover essas tecnologias. Quem vai prover da melhor forma essa tecnologia. Eu sempre separo assim Linux, iOS e Windows na analogia, né? Eu quero saber quem que vai ser o Windows e o iOS dessa história. Quem que vai prover a melhor tecnologia para as Uniswaps da vida, para as diversas outras aplicações utilizarem da melhor forma e ser o mais fácil para o usuário final também. E hoje eu estou muito otimista e muito feliz com o que eu vejo sendo desenvolvido na Solana. Eu acho que o ciclo de valorização da Solana, de ganho de preço da Solana, e isso é o que mais engana quem só olha preço, né? Em 2024 foi muito por um motivo errado, por um motivo ruim, que é a criação de meme coin, né? Que é aquilo que a gente combate veementemente. Toda vez que a gente fala sobre cripto, tem que falar sobre meme coin e ir contra. E 2024 foi um ano que assim, teve um crescimento absurdo na usabilidade da Solana, na quantidade de pessoas usando, por conta das meme coins. Nenhuma criação de meme coin foi feita pela Solana Labs, pela Jump, por nenhum desenvolvedor core de Solana. Foi utilizado porque era blockchain que era mais barata, mais fácil de ser utilizada e que tem uma linguagem de computação amigável com o cara que vem da Web 2, né, que é da programação tradicional. E esse é o capital mais difícil do mercado de cripto, é justamente programador, né? E mesmo que a Solana tenha crescido por conta desses motivos errados, por conta das meme coins, o motivo base foi a facilidade de utilização, facilidade de desenvolvimento e segurança para o desenvolvedor e para o usuário final também, né? Então a Solana vem melhorando muito sua tecnologia, melhorando muito aquele problema antigo de travamento, de ficar fora do ar, né? Que é um problema que em cripto não é muito bem visto, como o Ale falou. E a Solana teve muito esse problema, mas agora já vai completar 365 dias sem ficar fora do ar. Eu estou bastante otimista com o futuro da Solana. Eu acho que a Solana pode ser aí o iOS do Windows, que seria a Ethereum. Gostei. Você tocou num ponto aqui que eu acho que a gente podia até discutir, né? Que é fazer talvez dar um passo atrás e alertar o pessoal que não entende tanto desse mercado, né? Eu quero entender, esse meme coin é sempre bullshit, é sempre uma maneira muito fácil de você perder muito dinheiro. 99,99% das vezes vai ser. Você pode dar a sorte de acertar, mas entre sorte e racional eu sempre vou contra a sorte. Então, para mim cara, a analogia que eu fiz com bolsa esses dias é como se cada empreendimento de São Paulo pudesse fazer um IPO. Então, a banca de jornal aqui da frente da Nord faz um IPO, a padaria da esquina faz um IPO,
E você, como analista de ações, vai olhar e falar, cara, eu não vou investir no IPO da banca de jornal, não vou investir no IPO da padaria, do restaurante aqui da frente. É como se cada empreendimento pudesse fazer a sua ação e ser listado em bolsa e conseguir liquidez para isso. A meme coin é justamente isso, é o que eu falei, 45 segundos, sem saber nada de programação, você cria uma meme coin. Então, você trazer um racional de investimento para isso precisa de muito malabarismo. Então, por via de regra, foge disso. Eu falei que você ia me ajudar nas perguntas, eu só fiz perguntas para vocês dois, né? Agora é só hora de fazer uma pergunta mais técnica aí para o Ale aproveitar a experiência dele e a visão de mercado. Cara, uma pergunta que eu gosto muito de fazer, principalmente para o Ale, que é um cara que não tem medo de falar o que pensa. Como que você vê, voltando um pouco aqui na nossa conversa, essa dinâmica de oferta real do Bitcoin, de oferta e demanda do Bitcoin? Porque é um ativo que é pura oferta e demanda. E a gente tocou aqui em diversos pontos paralelos que falava sobre como o Bitcoin está com a oferta cada vez mais reduzida, com pessoas que tendem a segurar Bitcoin por mais tempo. Como que você vê essa dinâmica pensando no ganho de preço do Bitcoin, no ganho de usabilidade, e qual que é o papel da Strategy nisso, da MicroStrategy, né, a empresa que virou Strategy, no crescimento da diminuição dessa oferta real de Bitcoin? Assim, tá tudo certo para dar errado, né? Porque se já era um ativo escasso no ano passado, o que aconteceu? E aí é legal entender. Eu vou explicar desde o começo. Tanto faz o preço que tiver o Bitcoin, ele sempre vai produzir a mesma quantidade a cada 10 minutos. Isso se chama uma inelasticidade de preço. A gente não está acostumado com esse conceito, porque lembra que eu falei de ações? Quando a ação sobe, a empresa emite. Ouro, quando sobe muito o preço, os caras vão começar a procurar minerar ouro onde era inviável economicamente. Petróleo, mesma coisa. Então, a gente vive num mundo de que aumenta preço, aumenta oferta. O mundo de Bitcoin não é esse. Por isso que eles falam que é um ativo duro, porque a oferta ela não aumenta. Então, isso sempre foi verdade. O que não existia era a demanda. A demanda era assim, eram primeiro os nerds, daí depois os desavisados, depois os apaixonados, e nunca chegou, e ainda não chegou, nas pessoas normais, vamos dizer dessa forma. A quantidade de pessoas que têm Bitcoin no mundo é muito pequena, mas a quantidade que eles têm é menor ainda. Então, mesmo que a gente olha no Brasil, são 15 milhões de pessoas que têm criptoativos, 80% delas têm stablecoins, e os que têm a boleta é tipo R$50, é bem pequeno. Então eu brinco, na bolsa eu acho que são 4 milhões, 3 milhões e meio CPFs em ações, em cripto tem muito mais, mas o tamanho é totalmente desproporcional, ou seja, o cara não entrou os que têm dinheiro ainda não entraram. E o que fez o ETF? Ele começou a trazer as pessoas que têm um pool de capital maior e tirou 1 milhão de ETFs de circulação. E o ETF, ele basicamente é o seguinte, a hora que ele emite ação, ele compra Bitcoin e bota na gaveta. Se não tiver saída, esse Bitcoin não volta mais. Pior do que ele é o Saylor. O Saylor compra e não vende nunca. Ele já falou, não vou vender nunca. E daí todo mundo fala, vai quebrar, mas se você se debruçar na estrutura de capital que ele desenvolveu, aí ele é inquebrável. Por quê? Porque no nível de alavancagem dele é 17% e hoje ele tem uma capacidade de emitir ações que mesmo que ele precise de dinheiro, ele emite ação e paga com ação e não paga com Bitcoin. Ele já falou, inclusive, que os Bitcoins que ele tem na física ele vai deixar para a humanidade, que significa que ele vai deixar uma carteira parado para o resto da vida. Então, a oferta está ficando cada vez menor e cada vez mais concentrada e, vamos dizer, o free float diminui de uma forma estrutural. E então, assim, um pouco que a gente brinca, a hora que isso se transmitir para preço, e é sempre o que acontece, o preço ele anda muito rápido, porque todo mundo gosta de comprar quando sobe. É da natureza humana, não tem um problema. O problema é que quando você faz isso, a chance de você pegar, vamos dizer, a volta é muito grande. Então, por isso que a gente fala, resolve o que vai comprar, compra em vários meses e volta daqui a 5 anos. Porque o que provavelmente vai acontecer é o seguinte, se a demanda continuar do jeito que está, em algum momento seca. E a hora que romper 100, e aí a mente humana é muito divertida, porque a gente gosta desses números redondos.
E eu lembro ano passado, eu falei assim, a pergunta foi, vai bater $100 mil? Eu falei, eu acho que é mais provável bater do que não bater. Bateu. E daí, na pergunta não estava, mas eu sempre falava assim, próxima estação 100 mil, porque a hora que bate no 100 mil, sempre vai ter um vendedor. É um número agradável. Os meus amigos mais antigos falam assim, com 100 mil eu vou vender um pouco, depois eu vou ficar torcendo para cair mais, né? Acho que a discussão com o pessoal mais antigo é um pouco essa, né? É isso. E daí a nossa discussão é qual que é a próxima estação? Para mim, 250 mil. Por quê? Só porque é um número. Então, o que eu acho que acontece nas condições, isso aí tudo pode mudar amanhã, mas hoje o que é? Aumento da demanda, a oferta ficando mais concentrada, mais congelada, o preço subindo. Os Estados Unidos, ele já falou que não vende, então é um vendedor marginal a menos. Até os Estados Unidos virou hodler. Olha a quantidade. E aí a gente meio que os estados vão comprar, e aí, são esses caras que têm dinheiro de muito. E aí, um pouco, eu vou dar a perspectiva de quem está do outro lado. Sempre falo a mesma coisa. Gestor de fundo tem a vantagem que vê o fluxo, né? Você vê os clientes. Hoje o nosso fundo, somar tudo, tem R$100 milhões. É nada para o mercado brasileiro. Por quê? Porque a gente tem 8 mil cotistas, que é até grande, então conversa com isso. A gente ainda não viu aquelas boletas que os nossos amigos dos outros fundos já viram. A nossa aposta é que isso vai acontecer e está muito mais próximo do que estava. Estamos 8 anos fazendo isso. Então, conversa com tudo. Qual que é o outro lado do argumento? Que nada disso vai acontecer. Mas o fluxo do ETF a gente vê todo dia. Então, se você acha que não vai acontecer, te convido a ficar olhando o fluxo do ETF, que já tem 1 ano, e ver o que está. Se está entrando ou saindo dinheiro. É tão simples quanto. É um mercado muito simples de você acompanhar a estrutura dele. Até por isso que os analistas técnicos se dão tão bem, porque os caras olham lá meio que a quantidade de âncoras numéricas que a gente coloca, porque é tudo parte de como a gente, o humano, processa a informação. Se bater 100 mil, eu lembro, quando estava $3 mil, o cara falava 100 mil, eu olhava para cima e falava, nossa, como vai ser bom. Batemos o mês passado. Né? Assim, a gente viu isso acontecer, então para a gente é muito mais real do que o cara que está olhando de fora. Luiz, essa afirmação aí, próxima parada do Bitcoin, $250 mil, concorda também? Gosto de acreditar nisso. Eu gosto de pensar mais em valor de mercado do que em preço per si, né? Pensando que hoje a gente está em 1,7 trilhões de valor de mercado de dólares, né? Do Bitcoin, pensar o Bitcoin a 4, 5 trilhões, eu acho factível, que daria algo em torno de $250 mil, $300 mil. Então eu gosto, eu estou mirando nisso aí nesses próximos 3, 4 anos. E uma coisa só nesse número, uma coisa que é importante para a gente é o seguinte, quando a gente começou, a gente falava assim, Bitcoin vai ser metade de ouro. E eu não sei se vocês acompanham, mas o ouro é all-time high atrás de all-time high, 3.010, eu acho. O ouro está enlouquecido. Então, eu acho que conversa muito com esse negócio da inflação, impressão, e a gente meio que navega lá. Então, um pouco, se você olhar Bitcoin e ouro contra moedas, é difícil apostar contra. Assim, o cara que ia apostar contra Bitcoin... Antigamente, os caras apostavam, toda hora apostando contra, mas eu acho que hoje em dia meio que está dado que... as moedas estão num momento ruim. Até porque até o dólar americano. Pega o Ien saiu de 100 para 150. Não é à toa que um monte de gente está indo fazer turismo no Japão, porque de repente ficou acessível. Então, assim, é um mundo mais complicado. Tá mais complicado fazer alocação global. Vocês acham que essa tese do ouro digital ainda faz sentido ou faz mais sentido? Total, mas eu acho que isso é daqui a 20 anos. Um negócio que tem 60% de vol não pode ser comparado com a reserva de valor. O cara que fala que Bitcoin é reserva de valor, fala, com 60% de vol só se for reserva de valor de maluco, porque, pelo amor de Deus, o nosso fundo caiu 25% em janeiro, subiu 100 e sei lá quanto o ano passado. Então ainda não, calma, mas assim,
é uma opção de reserva de valor. Eu acho que vai ser, lembra do 250? Vai ser quando... Então, o que tem que ser? Vamos botar número, porque aí é divertido. Eu não fujo da pergunta, né? Se são 20 milhões, a hora que tiver valendo 500 mil dólares, ele é 10 tri. 10 tri já é a maior moeda do mundo. E é meio que, eu acho que vai ser meio de metade de ouro. Cara, uma coisa que é 10 tri, ela não se chacoalha tanto. Aí a volatilidade cai muito. E aí vai estar... Então, sempre falei a mesma coisa. A gente acha que Bitcoin vai estar na mão de 1 bilhão de pessoas. A hora que está na mão de 1 bilhão de pessoas, a volatilidade é muito pequena, porque todo dia alguém acorda para vender ou alguém acorda para comprar. A gente imagina isso. A diferença é o seguinte: o que tem de diferente no nosso cenário? Os Estados Unidos entrou no jogo o ano passado. Então, isso para a gente é um divisor de água, porque é o cara que tem dinheiro, né? Então, assim, só para botar número, a dívida pública americana é 36 trilhões. 10 trilhões é muito grande. Daí vai vir a brincadeira, os caras vão falar em quantas vezes... O Bitcoin já é maior que a Bolsa brasileira. Imagina a hora que tiver valendo 10 tri. Aí vai ser... Aí sim, eu acho que a gente vai ser reserva de valor. A gente fala muito sobre gestão de risco aqui, né? Gestão de portfólio também, aqui no Skin in the Game. Para uma pessoa que... Tanto o investidor mais sofisticado, tanto para o investidor que está começando agora, né? Existe alguma forma de você equilibrar essas grandes volatilidades? Como é que vocês usam hoje nas estratégias? Conheço mais a estratégia do Luiz, é claro que ele costuma, em alguns momentos, carregar um pouco mais de caixa, né? Ter uma stablecoin. Né? Queria que vocês falassem um pouco sobre esse assunto. Como é que vocês veem a análise de gestão de portfólio em momentos de forte volatilidade e também de... Enfim, agora a gente está vendo os preços de cripto mais para baixo, né? Como é que vocês costumam mexer no portfólio nesses momentos, tanto para cima quanto para baixo? O meu hedge de cripto acaba sendo o USDC, né? O dólar sintético, que é uma cripto lastreada em dólar, pareado, vale $1. E, assim, em momentos de queda, pegando o histórico, né, da nossa carteira, em 2022, que foi um ano bem ruim para a cripto, a gente chegou a ter 35% em USDC, porque a gente sabia que assim, era um ano que as notícias boas não movimentavam o preço para cima e qualquer notícia levemente ruim fazia o Bitcoin cair 10%. E a gente teve notícias muito ruins em 2022, né? Então o preço caiu bastante, a nossa posição de caixa ficou bem grande, a gente conseguiu converter boa parte desse caixa ao longo de segundo semestre de 2022, primeiro semestre de 2023. Então, eu tento fazer com caixa o que eu acho que é a melhor prática na prática mesmo, que é você tentar acumular boas criptos que têm boas teses, boas lógicas por trás do porquê que você está investindo, em preços atrativos depois de queda e que conseguem continuar entregando apesar do preço, né? Conseguem entregar melhorias e tecnologias mais robustas apesar do preço. E foi isso que a gente fez assim, ao longo do 2022, comecinho de 2023 ali, para conseguir ter um bom 2023 e 2024, né? Que foram anos bons para cripto. Na minha opinião, assim, é o melhor hedge para investidor de varejo que vai dar o mínimo de trabalho possível. Claro que tem opções, que tem estratégias mais avançadas, com opções para usar de hedge, mas acho que para o investidor de varejo acaba sendo o caixa melhor hedge. Ale, o que vocês falam? Para a gente é mais fácil, porque a gente é um prestador de serviço, né? Então, eu sou um gestor de um fundo e a proposta do fundo é sempre estar comprado. Quem faz a alocação dentro do portfólio, a gente entende que é o cliente. Até porque a gente não acha que tem uma capacidade de prever se vai subir ou vai cair. Então, o que a gente fala? Mais ou menos pega o seguinte, vê o quanto você aguenta de bolsa no seu portfólio, divide por 3. E aí você acerta por volatilidade. Então, um pouco ele está falando o seguinte, como temos 60% de vol ou 70% de vol nesse mercado, divide por 3 vai ser mais ou menos a volatilidade da bolsa. E o que a gente fala assim, é que quanto mais volátil é um ativo, a sua proposta de investimento tem que ser diferente. Você tem que entrar para ficar bastante tempo. Por quê? Porque é da natureza da volatilidade te surpreender. Então, se você tem um horizonte de prazo muito curto, vou viajar daqui a um ano.
não é criptoativos. Vai para outra coisa. Acho que nem bolsa também, mas não estou aqui para falar do vizinho. O que eu estou falando é o seguinte, a gente sempre se mensura num horizonte de 5 anos. No horizonte de 5 anos, a gente nunca teve uma rentabilidade negativa. E aí eu vou dar um pouco de número. Assim, a menor rentabilidade subiu 50% e teve uma janela que subiu 1.300%. Mas eu te garanto que a janela do 1.300%, a janela do 1.300% uma pessoa pegou. Porque foi o único que comprou na Bacia das Almas, porque é da nossa natureza. Então, assim, eu acho que é muito mais importante em cripto você entrar com o horizonte longo e a cabeça de, eu realmente acredito. Porque se você entra, o meme coin, por que não dá certo? Porque o cara entra para ganhar dinheiro. Qualquer coisa que a única motivação que você tem é ganhar dinheiro, então vamos jogar, vamos no cassino, porque daí lá a gente se diverte mais, pelo menos. Vai lá na roleta, é 1,27, sei lá, é 1,27 avos a sua chance, vai no preto e vermelho e vai ser feliz. Porque aí você entrou com a motivação errada. E cripto tem para tudo quanto é gosto. Se você quiser perder dinheiro rápido, aqui é um bom lugar também. Não vamos enganar ninguém, mas a nossa proposta é justamente diferente. A nossa proposta é, se você acha que essa história faz sentido, você quer ter de uma forma mais do que um ativo no seu portfólio, porque também se quiser comprar Bitcoin não precisa de um gestor. Vai lá e compra Bitcoin, aprende, é super divertido. Mas quer ter mais do que um ativo, é meio que uma proposta. Eu quero ter uma carteira de ações, mas eu quero passar essa mandato para alguém. Mas a hora que você compra uma carteira de ação, só para terminar também, você não quer que o cara acerte que a bolsa vai cair. Porque se o cara consegue fazer isso, não precisa ser gestor também. Se você tem um jornal de amanhã, não precisa de fundo. Muito bom. Tem alguma cripto que, na opinião de vocês, já foi assim, uma queridinha do mercado e que hoje vocês acham que é assim, um strong sell, não para ter no portfólio? Tem uma lista extensa, mas eu iria de Litecoin, que foi um dos primeiros... uma das primeiras propostas que derivou do Bitcoin para ser melhor do que o Bitcoin, e hoje não tem atualização nenhuma, não acontece nada mais, porque de fato não foi melhor do que o Bitcoin. E Cardano também, uma que era para ser melhor do que Ethereum, mas nunca entregou nada em termos de tecnologia que alguém consiga utilizar. Eu iria com essas duas. Você, Ale? Eu vou ser pior, eu vou falar em primeira pessoa. Ano passado eu falei Maker, a gente sempre adorou Maker, mas desistiu porque a gente entendeu que a liderança do projeto já não conseguia mais aglutinar. Então era tanta confusão que eu falei assim, a gente gosta da proposta, gosta do time, mas o time só briga, então vamos... E a gente topou. Então eu adorava, hoje em dia, a hora que fala, eu falo assim, melhor não, vai para outra coisa que é mais fácil. Muito bom. Pessoal, acho que batemos aqui nosso horário, passou voando aqui, muita discussão sobre ativo, coisas que eu não entendo muito pouco, mas vocês dois falando especialmente, fica muito fácil de entender. Eu não tenho a menor dúvida que, como o Ale falou, eu gosto desse termo que ele falou, que assim, a gente está num novo capítulo, né? O novo capítulo de um mercado, ele depende de drivers de talvez mais maturidade, de mais adoção, de novos players. Eu acho que é isso que está passando agora, né? Eu acho que houve um entusiasmo muito grande no começo do ano em relação a uma performance recente, né? As pessoas se animam, às vezes até olhando só para a performance, depois a pessoa talvez mais importante do mundo falando sobre criptomoedas o tempo todo, que gerou também bastante ansiedade, mas de fato é que eu acho que as novidades daqui para frente são muito mais positivas, né? E eu gosto dessa forma que o Ale pensa também, que é assim, existe vol, mas se você for olhar em janelas, a performance ela é muito assimétrica, né? Se você tiver quedas de 50% num ativo que nas melhores janelas ele multiplica por 5, 10, né? Me parece bastante assimétrico. O problema é quando você tem quedas de 50% em ativos que não têm, né, janelas positivas, né? É quase que o que acontece aqui em alguns mercados no Brasil. Mas agradecer demais aí vocês dois. Tem alguma coisa aqui que a gente não falou, assim, alguma coisa que vocês acham que pode ser alguma coisa que o mercado não está vendo? Ou assim, se vocês pudessem resumir o que é a expectativa de vocês para esse ano ou para os próximos anos? Eu vou contar um caso aí na linha do que você falou. Então, assim,
Eu tenho um amigo que ele é o economista de um desses grandes fundos. É um bom amigo meu e a gente foi almoçar na segunda-feira. E daí falamos de filho, falamos do mercado, papapá. Daí lá meio no final do almoço ele olhou para mim e falou assim, putz, mas eu entrei a 103 mil, olhando para mim que ele convenci ele a 103 mil. E daí eu virei para ele e falei assim, mas você sempre entra na máxima. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, nem o cara que é um dos melhores investidores do Brasil consegue acertar o timing, porque não é disso. Mas daí, na próxima frase, eu falo assim, vê se dessa vez você fica 5 anos, para ver se dá certo ou não. Então, acho que o recado que eu quero passar é o seguinte, decide se você gosta ou não. E decide ouvindo a gente. Eu acho que essa casa, eu me sinto super confortável em vir aqui, porque já é o terceiro ano, é a terceira vez, eu acho que a gente já está conversando há 4 anos. E vocês já falam nisso há 4 anos, pelo menos com a gente. Então, não é uma moda. Eu acho que é um valor e é um dos ativos que tem ajudado bastante na composição de portfólio. Eu acho que vocês viram isso bastante no Elto funcionar. Então, a tranquilidade que eu queria passar é o seguinte, até agora tem funcionado e tem consistência. Não quer dizer que vai continuar funcionando, mas o que a gente meio que está contando para vocês é que tem alguns capítulos bacanas para serem escritos. Então, talvez seja a hora de quem não entrou ainda, puxa, 1%, para ficar mais próximo, porque a gente acha que pode ser um ecossistema muito bom para os próximos 10 anos. Se vai ser esse ano, mas eu acho que 5, 10 anos é bastante. Comparando com o resto, eu acho que é mais fácil. Sim. Luiz? Perfeito. Acho que o principal também, assim, pro cara que é novo em cripto, que olha e nunca entrou, é separar o que é ruído do que é, de fato, algo que movimenta preço, ou que faz sentido de acordo com a tese. A gente olha muito para curto prazo, a gente acaba sendo, como investidores de varejo, a gente acaba sendo muito preso no curto prazo e resultadista, né? Se deu certo, então é bom. Se tá caindo, então é ruim. E a volatilidade de cripto induz muito ao erro, né? Então, acho que é muito o que o Ale falou. Decide se você gosta e testa, cara. Coloca 1% do seu patrimônio líquido ali, sente a volatilidade, começa com 0,5% que seja, mas sente a volatilidade e vê se é para você, né? Porque muita gente acaba se frustrando com cripto por investir no curtíssimo prazo e esperar ficar rico semana que vem. A volatilidade traz esse engano, né, pro investidor. O cara vê algo muito volátil e ele pensa, então eu vou tradear. Se é muito volátil, eu vou tradear porque eu consigo ganhar e ficar rico amanhã, ou sei lá, fazer 15% de um dia para o outro, que é o que eu vou fazer em um ano na Selic. E muitas das vezes você vai perder, né? Então, 95% dos traders são perdedores e os outros mentem. Então, é isso aí. Então, cara... Mas essa experiência da primeira compra ela é muito curiosa, né? Porque vamos supor que você comprou a 100 mil, menos do que você inicialmente gostaria de ter de participação. Imagina que você falou assim, eu quero ter 2% de Bitcoin. E na primeira compra você foi lá e comprou 0,5%, né? Ou seja, você fracionou isso em 4, né? Se o Bitcoin cai, né, a tua sensação é, putz, ainda bem que eu fracionei. Né? Se sobe muito rápido, eu comprei muito pouco. Então, assim, só existem essas duas sensações. Né? Dado que você não consegue prever a volatilidade, talvez o mais fácil para você se sentir confortável, né, é fazer as compras mais fracionadas. Né? Eu ouvi muito isso também eu acho que tem uma analogia que a gente faz sobre ações, sobre investimentos privados e assim, eu acho que a gente pode usar, né, essa disciplina da alocação de capital. O Ale falou aqui muito bem, né? Em janelas de 5 anos, você, olhando para trás, você não perdeu dinheiro. Eu acho que isso já é um bom framework de que se você está disposto a esperar 5 anos, né, se você não está disposto a esperar os 5 anos, então você não deveria investir em Bitcoin. A outra coisa é pensar como seria a sua reação à primeira compra. Né? Se você quer ter 2%, comprou os 2%, você precisa acertar mais na mosca do que a média. E acertar mais na mosca do que a média é muito difícil. Então, a tua alternativa é fracionar as suas compras. Né? E até uma outra discussão que eu tive uma vez com um cara que é investidor, assim, longuíssimo prazo, ele investe num negócio que ainda é muito mais complicado que a Bitcoin, que chama-se Private Equity Venture Capital, que é um negócio ainda de mais longo prazo. Né? As janelas de fundos de Venture Capital e Private Equity são 7, 10 anos, né? Para você
pensar em voltar a retornar o seu imposto, o dinheiro ficar preso de fato lá. O que acontece é que se você vai ter um investimento de Private Equity ou Venture Capital lá nos Estados Unidos, de 5%, que é quanto mais ou menos eles alocam em alternativos, de 5% a 10%, eles também nunca fazem de uma vez só. Por que acontece? Em vários momentos, os Private Equities estão em bull markets e bear markets. Às vezes você tem excelentes negócios, né, a preços muito, muito deprimidos. E às vezes você tem excelentes negócios a preços muito caros. E as janelas são muito mais longas. Né? Ou seja, para você diluir as safras, você deveria fazer esse investimento privado. Porque o que acontece é que quando o juro está muito baixo, em geral, há uma demanda muito maior por alternativos. Mas o que acontece é que também, nesse momento, os preços estão muito altos. Né? Então, a ideia de fracionar, e principalmente você, de largada, colocar um horizonte de investimento que é factível para esse tipo de investimento, eu acho que ele é fundamental para todo mundo entender. Né? Mas acho que é isso. Eu estou dando aqui meu palpite como alocador, né? Porque, obviamente, todo mundo lá nos pergunta, né, no dia a dia lá da Wealth, assim, quanto que deveria investir. Tem a discussão que se esse ativo é para mim, eu acho que não é um ativo para todo mundo, acho que essa é a primeira coisa. Depois, se é para você, qual o tamanho dessa alocação dentro da sua carteira e por quanto tempo você está disposto a esperar. Né? E tem também, obviamente, a discussão que tem lá, que são os investidores que estão investindo há muito tempo, que estão aqui agora me perguntando se eles devem vender uma parte. Né? Então, assim, tem para tudo. Mas, Ale, queria te agradecer muito aí pela disponibilidade e a generosidade e também, né, toda a autenticidade, assim, não tem medo de falar as coisas, sempre traz muito conteúdo legal, profundo. Então, te agradecer também o Ney estar aqui assistindo, nosso atleta aqui. E o Luiz também por ter me ajudado aqui em conduzir as perguntas e respondendo aqui as minhas dúvidas também. Agradecer e também convidar o pessoal que não segue, por acaso, a B2V nas redes sociais. O pessoal vai começar... Segue lá o Ale no LinkedIn. O conteúdo dele é top. Não é que eu sou puxa-saco, não. É assim, eu falei para ele isso outro dia. Escreve sempre lá no LinkedIn muita coisa legal sobre investimentos em geral, não só de cripto. E segue também aqui o Luiz no Instagram, nas redes sociais, onde ele fala sobre as ações. As minhas criptos... Né, a maior parte das minhas criptos estão alocadas na carteira recomendada do Luiz. Agradecer a todo mundo aí de novo pela audiência e espero vocês no próximo Skin the Game. Obrigado e um abraço.